Bom, queridos, vamos aqui para essa questão. Olha só. Pode-se dizer que brasileiro nato jamais poderá ser extraditado, entendimento este decorrente imediatamente do fundamento da soberania, imediatamente do capítulo constitucional da nacionalidade. Quem começa lendo essa questão já cai logo para o inciso 51 do artigo 5º da Constituição Federal, né? Deixa eu colocar logo aqui para a galera. Ó, inciso 51 do artigo 5º da CF. Quem não abriu ainda, abre aí, vocês vão ver aí, ó, logo de cara. Nenhum brasileiro será extraditado. Aí tem a excepcionalidade, né? Salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. É isso que está lá no inciso 51 do artigo 5º da Constituição Federal. Show? Tá. E aí a pessoa já logo raciocina, Ronaldo, de acordo com esse inciso 51, então essa primeira parte da questão já se encontra errada. Não. Não? Não. Jamais, né? Jamais se encontraria errada. Como assim, Ronaldo? Aliás, é a parte que está certa. Já ela começa certa e eu vou explicar. Vocês estão vendo aqui, olha, pode-se dizer que brasileiro nato jamais, isso aqui é um termo de restritividade circunstancial, tá? Poderá ser extraditado, ele jamais poderá ser extraditado, ele estando dentro do Brasil, jamais. Está dizendo que ele está no Brasil? A questão está dizendo que está no Brasil, gente? Não, não está dizendo. Se não está dizendo, então a questão está aberta. Ela não está específica. Ela não tem a especificidade quanto ao local determinativo para se compor a possibilidade ou não de extradição do brasileiro nato. O brasileiro nato não pode estar fora do país e, de repente, ele não querendo vir para cá, o Brasil pede a extradição dele para outro país? Sim, a gente está falando de uma hipótese, inclusive vou até colocar aqui, ó, a gente está falando de uma hipótese, inclusive, de extradição ativa, né? Quando o governo, o GOV-BR, requer a outro país que seja enviado, que seja extraditado o brasileiro nato, para ser julgado, né? Para ser processado, julgado e condenado aqui, né? Ao passo que a extradição será passiva quando o GOV estrangeiro pede ao Brasil. A hipótese aqui, ela está aberta, olha aqui, com um termo de restritividade circunstancial, logo faz com que isso aqui fique errado, porque existe possibilidade sim de o brasileiro nato ser extraditado, então não é jamais. Existe a possibilidade. Quando? Quando ele esteja fora do Brasil, na hipótese de uma extradição ativa. O governo brasileiro pedindo ao governo estrangeiro a extradição de brasileiro nato de volta ao Brasil. Entender a maldade? Então vai aí uma regrinha, gente, presta atenção. Toda vez que vocês encontrarem um fraseado aberto, um objeto, uma oração aberta, sem especificidade, né? Com um termo de restritividade, então vocês podem ter certeza, a questão está errada, o preceito está errado. Porque se está aberto, se não está trazendo a especificidade, no caso aqui, como foi na questão, quanto ao lugar, então você não pode fechar a questão com jamais. Olha, os examinadores da banca, eles deitam e rolam com essas maldades. E a galera passa batido, nem percebe que uma questão dessa aí já começa certa e a pessoa já pensa que está errada. Ele coloca isso aqui como um item. A respeito da nacionalidade, pode-se dizer, ou melhor, vou reformular. A respeito da nacionalidade e as hipóteses de extradição, 2 pontos. Letra A. Pode-se dizer que brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. A galera vai lá e marca falso. Não, está verdadeiro. Olha aí uma letra A que muita gente perderia. Estão entendendo a maldade? Por isso que eu encho o saco de vocês com localização de objetos. Porque a gente tem que saber exatamente o que ou quantas coisas, de forma expressa
implícita e ou implícita existem a serem respondidas na questão. Para vocês verem, né? Então, essa primeira parte aqui, ela tá certíssima, sem medo de ser feliz. Pode colocar aí um certo entre parênteses no seu caderno, se você estiver anotando, tá? E aí vem, vamos lá comigo agora. Entendimento este decorrente, olha só, entendimento este decorrente imediatamente do fundamento da soberania, imediatamente do capítulo constitucional da nacionalidade. Vixe, mãe do céu, e aí, como é que fica? Ronaldo, eu não entendi essa parte. O que tem a questão do fundamento da soberania relacionado com o capítulo constitucional da nacionalidade? É simples. Para quem assistiu nossas aulas aí anteriores a respeito da ponte entre fundamentos e os direitos e garantias fundamentais, os capítulos dos direitos e garantias fundamentais, vai lembrar do que eu falei. Vai lembrar exatamente do que eu falei. Ronaldo, enfim, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte. Vou anotar aqui para vocês aqui embaixo, vocês vão gostar pra caramba disso, olha só. Os fundamentos, eles são termos genéricos da relação entre o povo e o governo. A gente não vive num Estado democrático de direito. Aliás, né, a Constituição, no artigo 1º caput, começa assim, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento o seguinte. Inclusive, eu acho que até coloquei no grupo, por escrito, a fundamentação de uma questão parecida com essa. Dizendo exatamente que se os fundamentos são os acessórios, são os princípios acessórios de um país, logo a qualidade deste país que é democrática também chama os fundamentos para também serem democráticos. Então, os fundamentos nada mais são do que termos genéricos de uma relação. Tá legal? Dessa relação democrática. Tá, perfeito, até aí tá legal, eu entendi, show de bola. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala de soberania, a soberania lá do inciso 1º, do artigo 1º da Constituição Federal, aquela soberania, ela pertence ao povo. É o poder do aquela soberania de lá, do inciso 1º. Não estamos falando mais da soberania enquanto elemento ou pressuposto formador do Estado. Agora a gente está falando da soberania popular, soberania do povo, tá legal? Que vai ser exercida diretamente e indiretamente pelos representantes eleitos, né? Vocês já sabem disso também. Aí vem a pergunta, Ronaldo, o que é soberania? Soberania, né, tem vários conceitos, né? Eu gosto muito de um didaticamente, que didaticamente eu costumo passar pela facilidade que existe para poder fazer gatilhos mentais e conexões lógicas, né? Tem aquele de José Afonso da Silva e outros doutrinadores também da mesma linha que dizem que soberania é outro poder que não encontre outro que o supere. Soberania, segundo esse povo, é um poder que não encontre outro que o supere. Perfeito até aí. Vence a lei do mais forte. É isso. Mas é um conceito ainda cru. A gente precisa de um conceito mais específico. Soberania, para o nosso estudo aqui, deve ser a capacidade, atributo de o povo se fazer obedecer e respeitar intrínseca e extrinsecamente no país. Para quem assistiu essa aula vai lembrar disso que eu estou falando, né? Se você sabe do conceito de cada um dos fundamentos, você sabe exatamente quais são os termos de especificidade, uma vez que eles se apresentam como termos de generalidade da relação democrática da República Federativa do Brasil. Olha aí. Olha aí a conexão que a gente acabou de fazer, né? Então, quem é do povo? Quem faz parte do povo, Ronaldo? É quem vive no Brasil ou que tenha vínculo com ele quando fora do país. Vínculo jurídico. Quem entra nesse contexto? Brasileiro nato, brasileiro naturalizado e estrangeiro. Ronaldo, estrangeiro é do povo? Sim, ele não é nacional. Mas ele é do povo, ele faz parte do povo. Tanto é verdade que demo, povo, cracia, poder do povo, poder para o povo,
quando o estrangeiro aqui dentro do Brasil está, ele tem o poder, de ser protegido pelo Estado. O Estado tem um dever para com ele. Entenderam? Entendi. Eu tô lendo aqui o que o pessoal está colocando no chatzinho aqui, porque eu estou transmitindo ao mesmo tempo para um chatzinho que a gente tem aqui, né, para o pessoal que está ligado aqui, pessoal que entra, que já do plantão de dúvidas mesmo, né, o pessoal que é ativo no plantão de dúvidas. Eu já estou lendo e já estou respondendo aqui automaticamente. Então, quando a gente fala assim, soberania, essa soberania é a capacidade e atributo de o povo brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, se fazerem obedecer e respeitar interna e externamente, intrínseca e extrinsecamente ao país. Quando, repito, quando dentro do país ou com vínculo na hipótese de estarem fora do país. Né? O Brasil está fora do país, o brasileiro nato está fora do país, mas não é porque ele está fora do país que não lhe será dado algum direito aqui dentro. Por exemplo, devido ao processo legal, ele está fora do país, não lhe será dado contraditório e ampla defesa se ele estiver fora do país? Não, será dado sim, até ao estrangeiro que esteja respondendo ou acionando de repente alguém aqui dentro. O devido processo legal lhe será conferido. A lei brasileira vai notificá-lo, vai arranjar meios de notificá-lo aonde ele estiver a respeito do processo que está correndo aqui. Estão entendendo? Ah, Ronaldo, então a soberania é esse atributo, né? A capacidade de atributo. Perfeito? Perfeito. Aonde é que nós vamos encontrar, já vou responder, Maxwell, peraí. Aonde é que nós vamos encontrar os termos de especificidade da soberania, dessa capacidade de atributo de o povo se fazer obedecer e respeitar? Aonde? Num capítulo que traga a qualidade de cada um. Então, para a soberania, quando a gente fala de soberania, a soberania está para o capítulo da nacionalidade. Entenderam? Sacar a maldade? Então, toda vez que a gente falar de soberania, automaticamente a gente tem que trazer que os termos de especificidade da relação democrática da soberania enquanto fundamento são encontrados no capítulo dos direitos e garantias fundamentais chamado nacionalidade. Ah, rapaz, é mesmo. Não é? É. É aqui que a gente vai saber quem é que tem direito a quê, quando, onde, para quê, por quê e se. Né? Quem está assistindo aí, quem já está na aula de nacionalidade, está vendo como é que a gente está bagunçando a cabeça da galera em relação a algumas coisas que são passadas de forma insuficientes. Aí chega na hora da prova, o cara fica ainda com dúvida a respeito de classificação ou de gradação do povo, né? Brasileiro nato, ou gradação de soberania, melhor dizendo. Brasileiro ou máximo soberano, meso soberano ou diminuto soberano. Se isso cair numa prova, a galera está desesperada. Fica na mão. Né? Mas quem já estiver vendo aí a aula de nacionalidade, vai lembrar do que eu estou falando. Tá? Quem ainda não viu, presta atenção, que eu vou matar logo rapidinho aqui. Ó. Máximo soberano é o brasileiro nato, meso soberano é o brasileiro naturalizado, e o diminuto ou mínimo soberano é o estrangeiro. Ah, legal. Show de bola? Show de bola. Gravou isso? Bacana. Então, já anota aí no canhotinho do seu caderno, da sua apostila aí, e quando você estiver na aula de nacionalidade, você vai ver novamente eu falar sobre isso. Mas vamos para o objeto aqui que é interessante. Olha, soberania, termo de amplitude, ou melhor, termo genérico da relação democrática, e nacionalidade, termo de especificidade dessa relação democrática. Tá legal? Agora, vamos matar a charada aqui, ó. Entendimento este, qual entendimento? Esse aqui, tá? Entendimento este, decorrente imediatamente da soberania, imediatamente do capítulo constitucional da nacionalidade. Lembra? Aonde é que a gente vai encontrar o fato ou a hipótese de o brasileiro nato jamais poder estar ou ser extraditado quando no Brasil? Ou quando fora do Brasil?
É aonde? É na soberania ou na nacionalidade? Na nacionalidade. Então, se é na nacionalidade, então é o contrário. O entendimento este decorrente mediatamente do fundamento, tira esse i daqui, o que arrebenta a questão aqui é esse i, né? É mediatamente do fundamento da soberania, e a ausência do i aqui, que deveria constar, vou botar entre aspas, né? É que faz a questão também ficar errada. Então, são dois erros aqui, olha, que interessante, né? É o contrário. Aonde é que nós vamos encontrar essa razão aqui de existência? É na soberania ou na nacionalidade? Se é na nacionalidade, então é imediatamente no capítulo da nacionalidade, não imediatamente, imediatamente no seu fundamento, que obviamente lhe dá origem. Entenderam? Jogo de palavra. Isso aí é malícia semântica, vocês têm que ficar ligados. As questões são inéditas, contextualizadas e com pegadinhas. Não adianta só você saber da teoria. Você tem que saber como essa teoria é cobrada. Você tem que saber o que, por quê, para quê, como, quando, onde, se. É isso. São perguntas mágicas. Se você não sabe isso, você vai ficar só com um amontoado de decoreba, chegando na hora da prova, passando mal por não saber interpretar a questão. Tá legal? Para poder saber interpretar a questão, você tem que saber localização de objetos. Para poder saber localização de objetos, você tem que saber o conteúdo sem decoreba. Como é que eu vou aprender o conteúdo sem decoreba? Fazendo isso que a gente acabou de fazer aqui. Né? Conexão lógica, gatilho mental, uma coisa levando a outra, se isso, aquilo é aquilo, então isso aqui vai ser dessa forma. Entendeu? Então, olha só que bacana. Essa questão, enfim, ela é a letra B. Ou seja, tem dois erros. Tem dois erros também. Tá legal, gente? Então vamos para a nossa próxima questão. Já já eu envio aí no grupo para vocês, tá bom?